Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Bom, o bate-papo de hoje é com uma bióloga que já esteve mais de uma vez na Antártica. Ela é, como ela própria se define, fanática pela Antártica. Tem um trabalho muito legal de divulgação científica, justamente para tornar acessível o assunto a muita gente que desconhece das relações que nós brasileiros, que todo o planeta, né, tem com a Antártica, que muita gente pensa que é tão distante, não tem nenhuma relação. Então ela vai contar um pouquinho hoje da trajetória dela no continente gelado, sua paixão por pinguins, por outros animais que são sensacionais daquela região. Francine, seja super bem-vinda ao Maré Sonora. Muito legal falar contigo e poder ouvir sua trajetória um pouquinho hoje no podcast. Oi, Marina, tudo bem? Que prazer estar aqui. Muito bom poder contar um pouquinho da minha história e falar da minha paixão, que é o que eu mais gosto. Eu falei Francine, eu vou falar o seu nome completo, então. Francine Elias Pieira. E a Fran, também conhecida como Doutora Fran, do Instituto Gelo na Bagagem. Fran, para quem não te conhece e não conhece o Instituto, eu queria te pedir para se apresentar, para contar um pouquinho do seu trabalho, dos seus estudos, e depois a gente cai no assunto antártico. Mas, primeiramente, você pode se apresentar um pouquinho? Eu sou bióloga, entrei na faculdade já querendo fazer biologia marinha, aquela paixão. E quando eu estava na faculdade, eu fazia muitos cursos de baleias, golfinhos, e estava sempre querendo, seguindo isso. Quando eu cheguei no último ano, a minha professora de oceanografia biológica sempre falava que ia para a USP. Eu fiz Mackenzie em São Paulo, e ela falava, eu vou para a USP toda semana. Quem quiser falar comigo, de quinta-feira eu não estou no Mackenzie, porque eu vou para a USP. E aí, eu, muito na cara de pau, cheguei para ela e perguntei o que tanto ela ia fazer na USP. Aí ela me explicou que ela tinha feito doutorado na USP, mestrado, doutorado, e que ela continuava fazendo projetos ali. Só que ela trabalhava com invertebrados, e com invertebrados que não eram estrela do mar, pepino do mar, coisas grandes e bonitas. Eram animaizinhos bem pequenos, bem minúsculos, e principalmente um que é um crustáceo chamado anfípoda, que a gente conhece, tem até nas praias do Brasil também, tem em todas as praias, na verdade, que a gente conhece como piolho do mar, piolho da praia. É um bichinho bem pequenininho que fica pulando na areia. Aquilo se chamam anfípodas. E aí ela começou a me ensinar e me apresentou para uma professora lá da USP que precisava de estagiária para trabalhar com esses invertebrados. Só que eram invertebrados da Antártica. E aí, nisso, os olhos brilharam, porque quando eu era pequena ainda, eu tinha uma pasta que eu guardava milhares e milhares de notícias sobre a Antártica. Então, desde os 8 anos de idade, eu sempre gostei e estava ali, né, sempre lendo sobre o assunto. Aí, então, foi quando eu resolvi deixar as baleias para ir para os anfípodas. E foi assim, no último ano, então, eu comecei o estágio. Aí eu fiquei 1 ano depois de formada, fazendo estágio, estudando, para entrar no mestrado. Fiz o mestrado lá na USP, com invertebrados lá da Antártica, e foi a primeira vez que eu fui para a Antártica, em 2003. Depois disso, em 2010, eu entrei no doutorado na Espanha. Aí sim eu fui trabalhar com outros invertebrados. Aí eu trabalhava assim com pepinos do mar, estrelas do mar. E a partir daí eu comecei a trabalhar tanto com os pequenos quanto com os grandes. E fui para a Coreia depois fazer o pós-doutorado.
Nunca saí da Antártica, sempre pesquisando ali. E foi com isso que eu fui aprendendo e entendendo todo o ambiente, né? Porque no doutorado, eu fiz doutorado em ciência ambiental. Não foi nem em oceanografia biológica em si. Então, a ciência ambiental, eu precisei estudar mesmo todo o ambiente, como que afeta, né? Não só os animais ali no fundo do mar, mas como tudo afeta, né? A Antártica afeta a nossa vida aqui no Brasil ou até lá na Espanha, onde eu estava fazendo doutorado. Então, foi assim que eu me formei, né? Toda a bagagem do gelo, todo o gelo que eu coloquei na minha bagagem foi dessa maneira. E desde quando eu estava no mestrado, que eu tinha essa vontade de falar sobre a Antártica. Eu tinha comigo, né? O que eu estou fazendo aqui? Essa era a minha pergunta. Para que eu vou ficar contando anfípoda? O que isso vai trazer, né, para as pessoas? Qual a importância disso? E eu lembro que a Sandra, ela fazia doutorado e ela sentava comigo e ficava e me explicava que eu fazia pesquisa básica, que um dia alguém ia pegar a minha pesquisa, ia ser importante e tal. E eu falava, mas todo mundo me pergunta para que eu vou até lá na Antártica, se tem praia aqui. Para quê? Para quê? Para quê? Então eu ficava com isso. E quando eu fui em 2003, eu queria mostrar tudo que eu estava vendo para todo mundo. E aí que eu comprei uma câmera, uma filmadora, e eu não tirava aquilo da mão, assim. Eu ficava o tempo inteiro filmando tudo, todos os passos, a minha ida no navio, a volta, filmei tudo. Só que aí eu descobri que quando eu voltei, ninguém queria assistir, né? Colocar ali e ficar só assistindo, não tinha porquê. E aquilo ficou, e eu quero. Aí eu comecei a dar palestras nas escolas. Só que, assim, todas as dúvidas até hoje, a maioria, né, são as mesmas dúvidas. E eu falava, eu quero falar, eu quero chegar mais longe. Quando eu fui para a Coreia fazer o pós-doc, eu cheguei lá e vi como os pesquisadores tinham essa conexão com a comunidade. Lá no Instituto de Pesquisa onde eu trabalhava, tinha um mini museu que eles trabalhavam com Ártico e Antártica. Então, tinha urso empalhado, pinguim empalhado. Só que era pequeno, mas mesmo assim eles recebiam escolas, tudo. Eles faziam exposições de fotos em parques, nas praças, e iam os pesquisadores para conversar com a comunidade, faziam passeata pelas mudanças climáticas. E aí eu tinha também o hábito muito grande de assistir o YouTube, porque lá a televisão eu não entendia nada do que estava passando. E aí eu falei, eu vou fazer um canal no YouTube, eu vou aprender a falar no YouTube. Tentei uns vídeos por lá, mas sem condições, né? Eu ligava a câmera, parecia que eu travava, eu falava mais dando aula do que conversando com as pessoas. Quando eu voltei da Coreia, aí eu falei, não, é agora, o que eu vou ter que fazer? Foi quando eu contratei um ator para vir trabalhar comigo, me ensinar como escrever roteiro, como falar com as pessoas que não eram pesquisadoras. E nós passamos vários meses trabalhando tudo. Ele me ajudou com os primeiros vídeos, acho que ele ficou 1 ano comigo trabalhando isso. E assim que criou o Gelo na Bagagem, né? Começou com o YouTube e o Instagram. E à medida que os vídeos foram saindo, as professoras começaram a usar em sala de aula, aí eu criei a empresa, o Instituto Gelo na Bagagem, para levar essa parte de palestras, cursos para escolas, universidades e até empresas.
É muito legal te ouvir, Fran. Eu estava lendo um pouquinho sobre o seu trabalho também, e aí você, no site, né, que você fala, mas e aí, pode abraçar pinguim ou não pode? Tem uns textos bem legais, assim. Afinal de contas, pode abraçar pinguim ou não pode, Fran? A Antártica é tida como uma grande área de preservação ambiental, onde a gente não pode ter esse contato direto com os animais. Então, abraçar pinguim não pode, só os pesquisadores que trabalham com pinguins. Eu consegui, porque eu fui com o grupo que trabalha com pinguim, mas eu, como pesquisadora de invertebrados, eu não posso chegar lá e pegar um pinguim no colo. E aquela velha história, né? O segredo. Mesmo assim, eu não ia querer abraçar um pinguim. Acho lindo, mas eu não ia querer abraçar um. E por causa do cheirinho bacana que eles Por têm? conta do cheiro. Nossa, aquele cheiro impregna de uma tal forma que quando eu fui com o grupo das meninas que trabalham com pinguins, eu tenho a minha mochila da câmera, né? Nossa, aquela mochila, ela veio para o Brasil fedendo, fedendo, não tinha como. E aquele cheiro fica muito tempo para sair, demorou muito. Você falou que passou um tempo na Coreia, né? Na Coreia do Sul. E como é que você lidava com o idioma? Como é que você sobrevivia lá falando inglês? Como é que era a tua permanência lá, Fran? Conta um pouquinho. No instituto de pesquisa era em inglês, mas muitos deles são como nós, brasileiros, que têm vergonha de falar inglês, né? E tem dificuldades como a gente, e prefere, quando eles estão entre eles, preferem, claro, falar o coreano, como a gente prefere falar o português. Mas aí eu comecei, né? Uma palavra ou outra, tal, eu comecei a entender o contexto. Mas na cidade muita coisa não se falava inglês, muitos lugares não se falava inglês. E aí as primeiras vezes que eu fui, por exemplo, para comprar um chip para o celular, as estagiárias ou as alunas de mestrado foram comigo para comprar, para poder falar, né, em coreano. Mas aí depois, na loja de conveniência, nos restaurantes, quando eu ia sozinha, eles já me conheciam, né? Porque eu era a única não coreana sem olho puxado. Então ficava mais fácil. E eles já sabiam mais ou menos, por exemplo, no restaurante, eles já sabiam mais ou menos o que eu gostava. Então já ficava bem mais fácil. Mas eu usei muito o Google Tradutor para comprar minha Ah, bicicleta, para trocar meu celular. Usei bastante. você esteve lá na Antártica? Me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, mas foram 5 vezes que você foi para lá, Fran? Isso. Foram E, 5. e numa delas você estava a bordo de um navio quebra-gelo. Foi De na última vez, que foi o navio coreano. Como é que foi essa experiência? Porque dizem que é surreal, assim, aquele impacto quando está efetivamente passando, assim, cortando. O que você lembra dessa experiência, Fran, navegando, assim, nessas áreas extremamente particulares, assim? Eu tinha ido já com os navios brasileiros, né? Então com os navios brasileiros, a gente passa ali perto das ilhas, tudo, sem muito gelo. E quando eu fui com o quebra-gelo coreano, a gente foi em lugares que eu nunca tinha ido. Então a gente passou por um local que estava começando a congelar. Então eu tenho fotos, assim, fotos e vídeos daqueles pancake ice que a gente chama, né? Quando o gelo está se formando na superfície, que fica parecendo panquecas mesmo. E aí, depois disso, aquelas panquecas vão formando os blocos maiores. Então, eu tenho vídeos e fotos, assim, entrando nesse lugar, e esse impacto que você falou, nossa, faz um barulho tremendo.
E a felicidade era essa, fazer o vídeo com o barulho, né? Ter o barulho do gelo quebrando e vendo ali tudo que ele vai passando, ele vai cortando, né? Muitas vezes também com o peso. Então ele vai passando e ele vai abrindo o caminho e o gelo vem para o lado assim e sobe um em cima do outro e a alegria é ficar ali vendo o gelo subir, né? Aí a gente teve até uma vez que a gente estava olhando e aí tinha umas focas, normalmente elas ficam em cima do gelo e o navio chegando e as foquinhas lá assim em cima do gelo. Aí quando o navio chegava mesmo que ia começar a quebrar, que aí elas começavam a sair, aí abria aqueles buracos, aí elas entravam na água e iam embora. Então era muito engraçado. Fora os pinguins também, né? Que a gente estava ali, aí via os pinguins assim. Eu tenho uma foto também, uma fila de pinguim em cima do gelo. E aí a gente gritava: olha a foca, o gelo, o pinguim. Porque a gente tinha que se dar conta que a gente não estava perto de terra. Era só gelo mesmo. Nossa. Porque o gelo é tão espesso que a gente não lembra que é gelo só, é em cima do oceano. Tanto que a gente desceu, né? Eles foram fazer coletas ali no gelo e a gente conseguiu descer, ficar em cima de um bloco gigantesco. E aí a gente ficava lá e tipo, fazendo. Eu lembro que eu coloquei uma foto no Instagram. Depois de vários dias em terra firme. Não é terra, é gelo firme. Porque não tinha mesmo terra, né? Era só. É mesmo a superfície do oceano congelada. É muito louco. Fran, e a Coreia, como é que é? Porque o Brasil tem a estação Comandante Ferraz, né? Lá em cima, lá no topo da península, né? Na Ilha Rei Jorge e tal, lá em cima. Fala um pouquinho da localização das pesquisas da Coreia, onde é que vocês foram? Como é que é o esquema da base deles lá? Onde é que fica exatamente, para a gente imaginar? A estação coreana, a primeira deles, que é a Kim Sejong, que eu fui, é também na Ilha Rei Jorge. Então fica do ladinho, assim, a brasileira fica em uma baía da ilha e a coreana fica na outra baía, na mesma baía que está a estação chilena, a estação argentina, a estação chinesa também, ficam todas ali. Na verdade, a Ilha Rei Jorge é a ilha que tem mais estações, né? Que é a maior delas. Então tem muitas estações ali. Só que eles têm uma outra estação mais nova, hoje em dia acho que está com 9 anos, se não me engano, de estação, que aí fica na estação, no Mar de Ross, né? Fica mais para dentro, ali um pouquinho mais para dentro do continente, e vamos dizer, mais no rumo da Nova Zelândia. Tanto que, assim, nós brasileiros, a gente tem o apoio do navio, que ele fica fazendo a estação brasileira, vai para Punta Arenas, no Chile. Punta Arenas, estação, né? Durante toda a operação. Lá não, lá eles fazem Nova Zelândia, estação coreana, né? Então eles fazem essa conexão ali embaixo, vamos dizer assim, mais fácil. E aí, quando eu fui com eles para o navio, eu tive que viajar para Nova Zelândia. Então, a primeira vez que eu fui para a estação. Então, eu fui para a Ilha Rei Jorge. Aí, depois, a gente ia fazer coleta com o navio ali perto da Ilha Rei Jorge e na península. Mas o navio sai da Nova Zelândia. Então, eu tive que ir para Nova Zelândia
e a gente passou com o navio todo ao redor da Antártica até chegar na península de novo para poder fazer as coletas que a gente precisava. Ai, que demais, que experiência sensacional, E é imagina. muito legal, porque quando você sai da Nova Zelândia, por exemplo, agora, né, são 13 horas a mais. Então, lá são 2, 3 horas da manhã. Da manhã. E aí, cada vez ia aumentando, né, a cada dia aumentava 1 hora. Aí teve um dia que a gente cruzou uma latitude, um fuso horário lá, que aí, ao invés de aumentar 1 hora, a gente voltou um dia. Um dia, Aí a gente ficava, nossa, mas a gente a gente voltou um dia, a gente voltou para o passado, né? Então era muito engraçado por conta disso. Mas eu foram acho que 15 dias quase para contornar e chegar até a península. E Fran, tem uma história muito cômica que eu estava lendo também, que você estava explicando a parte, né? Quem não sabe, mas existe uma preocupação gigantesca, né, com o impacto na Antártica. Então, tudo que você leva tem que trazer de volta, né? Incluindo o que você produz no sentido de xixi e cocô também, né? Todas as produções humanas não ficam lá, né? Exatamente. E aí você conta no seu site de uma história dos restos da galera que ficou lá num acampamento que teve que voltar no navio do Programa Antártico Brasileiro, no caso, né? O que rolou exatamente, Fran? É muito cômica aquela parte. Falei, nossa, imagina a cena, né? Como é que não foi na... Coitado do marinheiro, do cabo. Porque a gente, né, pelo Tratado Antártico, pelo Protocolo de Madrid, nada pode ficar na Antártica, porque a Antártica, como é um local de preservação, tudo, a gente tem que trazer de volta, porque não, né, a Antártica não sendo de ninguém, cada país tem que cuidar do seu. E aí a gente não tem descarga, né, não tem um esgoto ali para jogar e ficar no mar. Aí o pessoal do acampamento normalmente tem uns galões onde eles colocam o xixi, o cocô, e aquilo tudo vai ser levado para o navio para trazer de volta. E aí, à medida que eles foram, o navio foi recolhendo, os marinheiros iam brincando com os galões, né? Chegava, mais um! Eita, esse acampamento, hein? Mais um, e mais um. Só que um deles estava fermentando e provavelmente não estava tampado direito. E com eles carregando e empurrando para lá e para cá, o negócio explodiu. E foi cocô para tudo quanto é lado. Ai, caramba, imagina a cena, imagina o cheirinho, tudo. E o cheiro. Aí, por isso, aí lá foram os marinheiros, cabos, coitados, para lavar o convés. Qual navio que era, Fran? Era o Maximiano. Minha nossa, que roubada. Imagina a galera não acreditando. Tá na Antártica fazendo isso, né? Limpando convés. Imagina, putz, Nossa, mas é que também é o que eu falei. Eles ficaram brincando, sabe? Tipo, mais um, empurra lá, e não sei o quê. E provavelmente não estava fechado direito. Aprendeu de uma forma super, super não fácil, né? Não desagradável, né? Aprenderam a fechar bem container depois barril depois dessa, né? Com certeza. Imagina. Você falou no comecinho, Fran, sobre a... Peraí, volume... Aqui, voltou. Você falou no comecinho sobre as perguntas que são bem comuns, né? Que o pessoal até hoje te faz, assim, sobre essa temática da Antártica, da ciência, né? Nas regiões polares. O que você pode compartilhar, assim, de super comum questionamento das crianças ou então de adultos que você fala, nossa, acho que eu já respondi 50 mil vezes essa, mas vamos lá, né? Quais são as top
top, assim, no ranking das mais comuns. Olá, queridos ouvintes. Este foi o primeiro episódio com a doutora Fran. Aguarde até a semana que vem para escutar o segundo. E quem sabe, um pouquinho mais desta voz. Pois é, minha querida ouvinte e meu querido ouvinte aqui do Maré Sonora. Como você pôde ver, e se você foi fiel e escutou da semana passada, já tinha escutado a voz de Mônica, minha adorada irmã. Exatamente, estou aqui em sua casa em Florianópolis e Mônica tem feito essas participações mais do que especiais. Então é isso, não deixe de seguir o Maré Sonora na sua plataforma favorita, compartilhe e ajude a gente a chegar em mais ouvidinhos. Um abraço e até semana que vem. Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo. Na semana que vem, ao meio-dia, domingo, eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast, é super fácil. Faça uma contribuição através do Pix podcastmaresonora@gmail.com. Não tem valor mínimo ou máximo, qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda. Se você mora fora do Brasil, tem um link disponível na descrição do podcast de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, que é o seguinte, @Café do Luiz. E eu volto no próximo domingo ao meio-dia com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal, porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos!